Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira, que hoje vai falar sobre a saúde da mulher. Para isso, eu tenho a felicidade de receber aqui hoje a presidente da Sociedade de Ginecologia do Vale do Itajaí, a ginecologista e obstetra Muriel Giongo. Doutora Muriel, que prazer tê-la aqui. Muito boa noite para a senhora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar novamente com vocês. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre saúde da mulher. Até porque, né, doutora Muriel, as mulheres andam se cuidando muito pouco, né? A senhora mesma tem dito isso, que em função da pandemia as mulheres estão se esquecendo. E eu quero já começar a falar sobre isso. A gente não pode negligenciar os exames preventivos, né? E isso está acontecendo. Então, a gente tem visto as pacientes com bastante atraso, tanto no preventivo de mama como no preventivo de colo de útero, e a gente tem salientado isso. E a gente escuta da seguinte forma: mas depois da pandemia eu não consegui pensar em mais nada, depois da pandemia eu não consegui fazer. Então, a gente tem alertado nisso, que assim, mais uma vez, a gente vê a mulher deixando de se priorizar. E é o que eu sempre falo, a gente, para cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. Então, é muito importante que a gente tenha isso como uma coisa básica. O meu cuidado com os outros depende da minha boa saúde. Eu brinco que saúde da mulher é mais ou menos assim, quando a gente vai num avião que dizem assim: senhores passageiros, em caso de emergência, coloque a máscara primeiro em você, para depois você poder ajudar as outras pessoas. E isso é tão claro na saúde da mulher, que a gente prioriza a casa, os filhos, o trabalho, o cachorro, a vizinha, 2 papagaios e a mulher, a nossa saúde. Tanto saúde, quando eu digo de ir no médico, mas a nossa saúde de uma forma geral fica muito negligenciada. A gente tem que ter essa atenção. Nossa, eu comecei a rir aqui, a senhora começou a falar e eu fui pensando... Não, porque eu me identifico e com certeza as mulheres que estão em casa vão se identificar também, porque a gente prioriza tudo, né? Aliás, Tudo menos a gente. eu tenho uma amiga jornalista que diz assim, a gente está sempre rodando pratinhos, né? É o horário da casa, é o horário do funcionário, da escola. Não, e nesse momento de aulas em casa, as mães, além de tudo, são professoras também, né? Então, realmente fica cada vez mais Essa difícil. acho que é uma das funções mais difíceis que imputaram para nós nesse momento, né? Porque nós não temos didática para isso, nós não temos paciência para isso, e acho que nunca foi tão valorizado a gente pensar como é bom aquela professora, como é boa aquela escola, como é bom essa pessoa que faz isso com maestria, porque nós não somos treinados realmente, e é mais uma função muito difícil, tá? A gente tem que entender isso, que não é fácil isso que foi imputado nesse momento. A senhora tem percebido isso no seu consultório? As mães fazem esse tipo, as mulheres fazem esse tipo Elas de... desabafam muito aqui sobre isso, porque ficou mais difícil, né? Vejam, nós estamos falando de alguém que teve um treinamento, teve um estudo, tem um preparo psicológico, toda forma, o professor, ele é preparado para poder passar por esse momento. E nós caímos de paraquedas, nós ensinávamos, fazíamos uma lição e passamos a ser o professor. Isso é muito complicado e muitas vezes nós não temos preparo para isso porque nós somos bons em outras coisas e não temos essa didática, não temos a paciência, não temos a forma correta. E as mães vêm e desabafam muito, porque o que acontece? Elas se frustram. Eu não consigo ensinar o meu filho, doutora. Isso é muito difícil para mim. Tá, como se elas tivessem a obrigação de serem boas nisso também. Eu falo muito que a mulher, ela pensa de uma maneira meio mágica, né? A mulher que sair de casa e ir para o mercado de trabalho, mas ela acha que ela continua tendo que ser uma excelente dona de casa, uma mulher perfeita, uma esposa maravilhosa, uma mãe incrível, mas ela quer ser a profissional lá fora. Mas ela não vai deixar de fazer nada disso. E agora ela só conseguiu o quê? Ela foi acumulando mais funções. E a de professora também. Não que não tenham pais que façam, tem pais que são super atuantes, mas a grande maioria das vezes quem está tomando essa responsabilidade para si é a mulher.
E eu acho muito difícil, porque é muita coisa para a gente tentar ser boa em absolutamente tudo. Nós não podemos, o nosso limiar de cobrança é muito alto conosco mesmo. E, a- Mulheres se cobram demais. e aí a saúde vai ficando em segundo plano e era aí que eu queria entrar. Sétimo, oitavo, décimo, vai mais longe. O segundo estaria bom. No Doutora, segundo, a gente ainda iria manejar. doutora Muriel, que é quais são os exames que num ano a gente tem que obrigatoriamente fazer e que a senhora percebeu que essas mulheres deixaram de fazer? Quais são aqueles que Então, são, inclusive, perigosos para evitar, daqui a pouco, até quando ela for fazer, encontrar um câncer mais avançado, enfim. Vamos falar dos na exames verdade, fundamentais. assim, ó, a partir da nossa vida sexual, a gente deve se dirigir ao ginecologista uma vez ao ano. Ok. O que é feito nessa uma vez ao ano? Um preventivo de câncer e os exames laboratoriais normais, rotina simples, colesterol, diabetes, vitamina D, os exames básicos. A gente vai dizer que mulheres que têm um histórico de câncer de mama, útero, ovário na família vão ter que ter uma atenção especial, que daí é manejada pelo médico, às vezes tem que incluir ultrassom de mamas. Mas, assim, mulheres normalmente, a partir dos 35 anos, o preventivo, o laboratório e o ultrassom de mama. A partir dos 40 anos, o preventivo, o laboratório e a mamografia, com ultrassom de mamas. Então, assim, depende, eu tenho um histórico, eu tenho uma irmã que teve câncer de mama, eu tenho que antecipar a minha mamografia, eu tenho que ter um cuidado maior com o ultrassom. Mas o que é importante é entender que uma vez por ano nós temos que coletar um preventivo do câncer, é um exame que não é dolorido, que ele é desconfortável por ser um exame na nossa intimidade, mas a gente precisa lembrar de quem tem histórico de câncer familiar, quem já teve algum preventivo com uma alteração de preventivo em algum momento, não uma alteração do tipo, tinha uma bactéria, tinha uma cândida, quem teve alterações, a citologia, que daí o médico orienta que tem que ser mais seguido. Não deve pular esses exames. E, assim, nós estamos vendo mulheres vindo com 2 anos sem mamografia, tendo, às vezes, um nódulo que precisaria ter um controle, não um nódulo maligno, um nódulo, mas que requer um acompanhamento. E isso tem sido muito mais frequente, elas estão pulando mais. E, assim, mulheres mais maduras, que estão, às vezes, mais restritas em casa, então estão vindo, já estão dando 2 anos sem fazer o exame, sem ter esse controle. Então, assim, entender que precisa se cuidar e a pandemia é uma realidade assustadora, como eu digo, é um monstro que realmente mudou nossa vida, mudou nossa maneira de agir diariamente, mudou nossa maneira de ser empático, mudou nossa maneira de receber e dar afeto, e a gente sabe disso. E quando a gente pensa que está terminando, vem uma nova onda que nos bota lá atrás e muito mais atrás novamente. Mas a nossa saúde como um todo tem que ser atendida e a gente tem que prestar atenção. A saúde mental também, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso SC no Ar, sobre a saúde mental das mulheres, de homens e mulheres, crianças, adolescentes. As mulheres relatam muitos problemas de relacionamentos, doutora Muriel, no seu consultório? Então, todo mundo me pergunta isso. Aumentou muito o número de grávidas porque estão ficando mais em casa, principalmente ali no início da pandemia. E assim, eu digo que engravidou quem quis, quem estava planejando. Eu acho que a linha de quem engravidou por acaso foi a mesma que seria em qualquer outra situação. Mas assim, os relacionamentos sofreram algumas alterações muito por causa de home office. Tem muita gente trabalhando em casa, fazendo trabalho remoto. E me parece que está um pouquinho mais difícil, porque assim as pessoas estão tendo que conviver mais. Feliz de quem está tirando dessa experiência um bom momento de crescimento para o casal, para a família, mas a gente tem visto as pessoas com um limiar de paciência muito mais curto, tendo mais problemas. Eu digo assim, está mais difícil de se suportar, está passando muito mais tempo no mesmo ambiente, e isso está ficando um pouco mais difícil de manejar.
Por isso que é importante que a gente fique atento às coisas que a gente possa fazer para melhorar essa questão de convivência, tentar todos entrarem numa sintonia de como é viver numa situação diferente. Nós estamos aprendendo. Nenhum de nós que vem aqui falar vai ter a fórmula mágica, porque para nós também é mais difícil. Nós também temos dificuldades de entender algumas coisas. Por que eu não posso sair? Por que eu não posso ser afetiva com uma paciente? Por que hoje as mães que ganham um bebê não podem receber seus familiares e comemorar aquele momento e todo mundo junto, como sempre foi? Estamos aprendendo, é diferente. Voltar a falar dessas mamães que ganham um bebê e que adorariam poder dividir com todas as pessoas essa coisa de vem ver, é meu, olha que lindo, é o mais perfeito, é o mais fofo, é o mais... Ai, não pode, não pode. Então, a gente tem orientado, façam linhas de transmissão para passar para as pessoas. Aqui a foto do bebê, não podemos, nesse momento, estar recebendo a visita de vocês, mas assim que possível. E a gente não tem uma previsão de quando é isso possível. Então, tudo são ajustes. Precisamos nos ajustar em várias coisas. Era aí que eu Isso queria... nos deixa com medo. Eu ia entrar nisso. Na próxima segunda-feira agora, dia 5 de abril, é dia do obstetra. Parabéns, né? A senhora é ginecologista, obstetra. A senhora falou agora de gravidez, muitas pessoas lhe perguntando se aumentou o número de mulheres grávidas. Eu lhe pergunto, o que mudou numa sala de parto? Porque, por exemplo, essa semana a gente falou no nosso SC no Ar que na Darcy Vargas, maternidade de Joinville, referência, está suspensa o acompanhamento pós-parto. Na sala de parto e no pós-parto, o que mudou nesse momento? Então, o que é? Assim, ó, cada local está fazendo o seu ajuste conforme a sua... Mas, assim, ó, até o momento, a companhia do pai está liberada, né? E é um esforço dos hospitais manter isso realmente e tentar manter esse vínculo, mas os pós-visita, pós-acompanhante, porque normalmente quartos coletivos tem mais pessoas, então cada um com o seu acompanhante, se tem quatro leitos, vão para 8 pessoas. E esse ajuste é que fica complicado de a gente manejar, porque assim, as pessoas acabam tirando máscara, acabam se expondo, acabam... E a pandemia está de uma forma tão crescente que não está mais se tentando diminuir ao máximo a circulação dentro dos ambientes de saúde. Veja, Márcia, é um momento muito complicado para nós também, porque a gente sabe, a paciente queria levar a vovó, o vovô, queria vir a Dinda, queria que o pai ficasse o tempo inteiro. A logística é em tudo, em roupa, em investimento, em propé, em touca, coisas que estão faltando, que estão mudando a nossa rotina todos os dias. E um momento que todos querem comemorar, e a gente sabe que está todo mundo feliz, mas, assim, às vezes a paciente diz, mas eu queria tanto que a minha mãe viesse ficar, seria tão importante. Eu queria tanto que... Mas não pode, porque a pandemia continua crescendo. E o que mais nos dói é assim, é ver que tantas medidas estão sendo feitas com prejuízo às pessoas, porque, assim, essa nossa geração que não está curtindo essa parte toda da chegada do bebê como gostaria, das crianças que estão ficando mais em casa, estão tendo restrições importantes e que estão tendo suas vidas modificadas por esse momento. E, por outro lado, as festas acontecendo com uma intensidade tão grande, as aglomerações de uma forma... Porque, assim, essas pessoas que estão indo, elas estão voltando para sua casa e elas estão trazendo consigo o corona. E esse corona está no crescimento. Vejam, uma das posições principais que se coloca o paciente que tem uma insuficiência respiratória é de bruços, né? Para favorecer o aporte pulmonar, diminuir as secreções. Como é que a gente coloca uma grávida de bruços? Quem de nós já não teve uma tosse? Vamos sair aqui da época de corona e que a nossa musculatura doía de tanto tossir. Não é quando a gente tosse, fica toda muscular. Como é que eu diferencio uma grávida que está com dor na barriga? Será que ela está tendo contração? Será que ela está só com a dor da tosse?
Ah, manda ela ficar deitada de barriga para baixo, eu não posso? Eu não posso? Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de duas. Então, quer dizer, tem ela e tem o bebê, eu preciso garantir o conforto dos dois, eu preciso garantir a oxigenação para os dois. Então, tudo isso, assim, é um momento melindroso. Nós ainda trabalhamos com muita dúvida. Qualquer médico que dissesse, eu vou te falar tudo sobre o corona, eu vou dizer, não sei, porque temos dúvidas ainda, temos variantes novas, temos novas maneiras do vírus se comportar. Então, assim, nos dói muito quando a gente vê restrições associadas ao trabalho de parto, esse momento que seria um momento de muita alegria, de muita festa, de muita comemoração, e a gente está feliz pelo bebê, feliz pela chegada, mas às vezes a gente gostaria de dividir mais esse abraço, esse afeto com outras pessoas, e nesse momento a gente está restringindo essas situações. Como é que está a situação? A senhora mora em... A senhora está agora onde? Blumenau. Em Blumenau. Mas a senhora é responsável pela Sociedade de Ginecologia de todo o Vale do Itajaí. A sociedade corresponde às cidades aqui ao redor. Indaial, Timbó, Blumenau, Pomerode, Brusque. Então, a gente vê os hospitais todos com a mesma dificuldade e com a mesma insegurança, né? É um momento muito delicado, aumentou o número de Covid em gestantes, como aumentou em toda a população. A gente sabe de algumas situações que tem trabalho de parto prematuro, os casos graves, para nós, como eu falo, a gente está falando de duas pessoas, então, assim, tem um manejo muito mais delicado e de uma maior repercussão, porque, assim, não falamos só, é uma adulta jovem que está fazendo Covid, é uma adulta jovem que está gerando uma vida dentro de si, então, assim, as preocupações associadas a tudo isso. E o crescente no número de casos é o que está nos surpreendendo muito, porque realmente aumentou demais. E aumentou num público muito mais jovem, né? Isso que está chamando muita atenção. Muito mais jovem, sim. Os desfechos nas gestantes, ainda bem, têm sido bastante favoráveis. A gente não temos nesse momento, temos, claro, como todas as regiões, gestantes de forma grave, mas não tem um acometimento maior por serem gestantes. Acho que isso é importante falar. Com certeza. Bom, eu vou lhe convidar para ir para um rápido intervalo. Para você que está em casa, eu vou lhe convidar que espere aí, não sai daí, vai ser bem rapidinho. A senhora também, a gente vai e volta, porque daqui a pouquinho, doutora Muriel, no próximo bloco, eu queria falar sobre endometriose. Agora, o mês de março que terminou, foi o mês amarelo, né? Para a gente alertar sobre essa doença. Sim. Muitas mulheres têm e nem sabem que têm. E aí eu queria fazer um balanço aí das ações que aconteceram em março e, naturalmente, quero falar bastante sobre essa doença, porque a gente precisa falar para levar esclarecimento sobre ela. Mas vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco. Doutora Muriel, eu volto já. Você que está em casa, fica aí que a gente vem já. Até já. Obrigada. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje o Conexão ND recebe a doutora Muriel Jongo, que é presidente da Sociedade de Ginecologia do Vale do Itajaí. Ela é ginecologista e obstetra. No primeiro bloco a gente falou sobre saúde da mulher. Doutora Muriel, as mulheres estão se esquecendo, né? A senhora fez esse alerta que as mulheres estão se colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano e esquecendo os exames preventivos. A gente falou bastante sobre isso no primeiro bloco. E agora a gente vai falar sobre endometriose. Gente, o dado chama a atenção. 2 em cada 10 mulheres vão ter alguma alteração de saúde associada à endometriose durante a vida. Isso é um dado aqui para todo o Brasil, obviamente para Santa Catarina também. E a gente precisa falar sobre a endometriose, né, doutora Muriel? Até porque muitas mulheres têm e nem sabem, né? Que a endometriose é uma doença crônica, né?
e ela vai levando a um prejuízo tão grande. E esse prejuízo pessoal faz com que a mulher tenha dificuldades muito grandes. Dor na vida, dor durante a menstruação, dor na vida sexual, dificuldade para engravidar, lesões graves de intestino, lesões graves de bexiga, lesões graves de pulmão. E ele é uma doença crônica e ela vai crescendo e transformando a vida da mulher de uma forma muito mais difícil. Então, assim, quem mulher nunca teve uma cólica de menstruação? Ok, isso é normal, isso é comum. Não, mas é uma cólica que me impede de ter uma vida profissional, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ir para minha escola, e eu não consigo ir para o meu divertimento, porque a gente sempre diz assim, ó, tá, para trabalhar. Não, tem gente que não vai numa festa porque estava com cólica. Então, quem é que quer perder uma coisa boa? Quem é que quer perder uma tarde de lazer? Então, assim, uma cólica eventual, sim, é normal. Às vezes, durante a relação sexual, eu teve uma posição que eu senti um pouquinho de dor. Pode ser normal. Não, eu tenho dor em toda a minha vida sexual. Tem alguma coisa que precisa ser investigada. É óbvio que nós não pegamos uma menina de 15 anos começando a menstruar com um pouquinho de cólica e vamos dizer para ela que ela tem uma endometriose. Mas uma menina de 15 anos que na menstruação desmaia de dor, e a gente já viu isso, tem que começar a investigar, tem tratamento. Então, assim, esse é o mais importante, que a paciente vai precisar chegar a linhas extremas se não for investigado de maneira adequada. E assim, conversar com o seu médico, explicar como é o seu ciclo menstrual. Toda vez que eu menstruo, eu tenho muita dificuldade evacuatória, eu tenho muita dor, eu não consigo sair da cama. Vamos lá, conversa, explica, e a gente tem que buscar. A gente também tem que atentar para os extremos, não é todo mundo que tem uma cólica eventual, que tem uma dorzinha de vez em quando, porque assim, nós temos o intestino que está junto ao útero, nós temos a nossa bexiga, que às vezes está mais incomodadinha, mas a gente está falando da dor importante, precisa sim ser investigada. Doutora Muriel, vou convidar o telespectador que está em casa, vou convidar a senhora também para rever com a gente uma reportagem que a gente exibiu no dia 12 de março no nosso SC no Ar. Uma reportagem muito linda que mostra a história da nossa querida companheira jornalista Vanessa Nora, que teve a Maria Antônia. E ela, para ter a Maria Antônia, a senhora conhece bem a história dela, né, doutora Muriel? Ela precisou primeiro descobrir que ela tinha endometriose. E aí ela conta essa história para a gente. Vamos ver a reportagem, por favor? Rodou. Estar com a Maria Antônia nos braços é a realização de um sonho para a Vanessa. Há 4 anos, ela descobriu que tinha endometriose depois de um episódio traumático. Chegou a perder uma das trompas em decorrência da doença, que ela nem sabia da existência. Chorei muito quando eu soube da endometriose, porque aí eu fui ler mais sobre o assunto, não sabia direito o que era, né, o que era a doença, e uma das principais consequências é a infertilidade. Então, na época que a gente soube, a médica até falou, olha, se vocês quiserem ter filhos, né, o ideal seria, logo depois que for feita a cirurgia, né, depois passados 3 meses, em 1 ano, o ideal seria tentar engravidar, em 1 ano, porque a endometriose ela pode voltar. Feita a cirurgia, eu conheço pessoas que fizeram já 3 cirurgias, e a endometriose sempre volta. Então, a gente tentou por 1 ano, né, engravidar de forma natural, e não estava dando certo. Aí, mais uma vez, o desespero. O casal chegou a consultar um médico de reprodução humana, mas a Maria Antônia chegou sem a necessidade de tratamentos. Apesar de tudo ter terminado bem, Vanessa se arrepende de não ter dado atenção aos sintomas que apareceram ainda na adolescência. Então, eu sempre tive fortes dores, fortes cólicas, a minha adolescência inteira, assim, e um fluxo muito grande de menstruação. Mas é aquela história, assim, todo mundo dizia, é normal, né, essas cólicas fortes, eu chegava a ficar de cama, assim, teve dias que eu não ia para a escola, para a aula, porque eu menstruei muito novinha, com 11 anos. E eu sempre tive um fluxo muito intenso e muita dor. Mais de 6,5 milhões de mulheres no Brasil passam pelo mesmo problema. Em Santa Catarina, 1 em cada 10 precisa recorrer ao tratamento cirúrgico. E a desinformação
ainda é um tabu a ser combatido. Ficou no cognitivo das pessoas, na parte educacional, que então a dor é normal, é da mulher. E não é. A dor da cólica menstrual ou a dor na relação sexual, que são sintomas comuns da endometriose, as dores durante a evacuação, né? Elas não são normais quando a mulher sofre dessa dor. Quando toma um remédio convencional, um analgésico convencional para dor e não melhora. Algumas mulheres são assintomáticas e muitas só descobrem a doença quando afeta a fertilidade. Dr. Pedro defende o diagnóstico precoce e acompanhamento de profissionais de diferentes áreas. Essa doença tem que ser tratada de forma multidisciplinar, tanto na parte cirúrgica, onde tem cirurgiões de diversas especialidades que atuam juntos, a importância da psicóloga, porque essa mulher já sofre bastante com essa doença. Ela afeta a qualidade de vida, ela afeta o rendimento no trabalho, atrapalha muito. É uma dor muito forte e só entende quem tem. Então, mais empatia, e acho que as mulheres precisam buscar ajuda e informação acima de tudo e não ficar esperando. Tem que buscar ajuda médica, com certeza. Linda, Vanessa Nora, linda história. E a gente não tem que viver com dor, né, doutora Muriel? A gente não veio ao mundo para sofrer, né? E a senhora conhece bem a história. A senhora conhece bem a história da Vanessa, né? Sim, sim. E eu sempre digo que a gente veio nesse mundo para ser feliz, né? Não para sofrer. O sofrimento vai dando alguns pequenos ajustes, mas o importante é isso. Se atentar, porque assim, ó, o que eu estou sentindo está muito intenso. E muito importante ser salientado que a paciente da endometriose realmente, ela não precisa só de analgésico, ela precisa de um cuidado multidisciplinar e muitas vezes elas chegam aqui assim, ó, eu já ouvi que isso é normal, coisa que mulher tem que passar. A menstruação, então, para ser um processo que a mulher tem que passar, tem que ser uma coisa natural. Vai ter um pouquinho de cólica, um pouquinho de desconforto, mas está tudo certo. Quando nos impede de ter uma vida de relação normal, de fazer as coisas que a gente considera importante, que pode ser o trabalho, que pode ser o nosso cuidado pessoal, que pode ser a nossa atividade física, não está normal, não, e precisa de uma atenção muito especial. Não é um diagnóstico fácil, eu sempre digo isso. Muitas vezes no ultrassom normal no consultório, se você não tiver um cisto grande endometriótico, não é um diagnóstico fácil de ser feito. E precisa exames próprios para chegar a esse diagnóstico. Doutora Muriel, isso é muito importante. Vamos explicar, porque a gente está falando de endometriose, mas a gente ainda não disse o que é. E a senhora tem uma explicação que eu acho ótima. A senhora fez essa explicação no nosso SC no ar e foi o maior sucesso. A gente recebeu mensagens, enfim. Então, vamos explicar, por favor, o que é a endometriose? Então, são células de menstruação fora do local próprio, que é a cavidade uterina. Por um mecanismo que não se explica, se é genético, se é menstruação que retorna, essas células de menstruação, elas vão para outros órgãos. Então, elas se instalam no ovário, elas se instalam no nosso intestino, na nossa bexiga, e todo mês, quando a gente menstrua e aquele sangue sai do nosso corpo, vai para fora do corpo, ele também se aloja em outros locais, sangra e faz um processo inflamatório. Então, aquele sangue que seria expelido pelo corpo, fica dentro do nosso corpo, vai ficando no nosso intestino, na nossa bexiga, na nossa trompa, no nosso ovário, no nosso pulmão, ele vai para diversos órgãos. E todo mês, quando você menstrua, vai menstruar nesses órgãos todos e você vai ter um processo inflamatório. Então, muitas mulheres, o tratamento básico é fazer com que ela pare de menstruar por um tempo. Não menstruando, esses órgãos também não vão ser afetados. Então, assim, muitas vezes, tratamentos de endometriose mais leves, que não são cirúrgicas, a gente diz para a mulher, menstrue menos possível. Por isso que, às vezes, o diagnóstico da endometriose só se dá quando a paciente tenta engravidar.
que daí ela tem que menstruar, ela não pode parar de menstruar e não consegue engravidar e começa uma investigação mais prolongada. Mas parar de menstruar para mulheres que tenham menstruações sintomáticas, às vezes, é o ideal. E quando elas param de menstruar, elas param de ter os sintomas mais prementes da endometriose. E o que a gente tem de diagnóstico? A senhora há pouco falou que o diagnóstico não é muito fácil. O que a gente tem disponível, por exemplo, na rede pública de saúde? A gente tem exames, aparelhos que podem fazer esse diagnóstico? Então, o ultrassom simples que a gente costuma fazer em consultório, ele, sem o preparo intestinal, sem o preparo adequado, ele só vai me sugerir endometriose se você tiver um cisto grande chamado endometrioma, que é uma situação bem específica que a gente diz assim, olha, é um cisto muito característico de endometriose. Mas se não, precisa fazer um ultrassom com preparo intestinal, que a gente chama de mapeamento. A rede pública dispõe, mas não é um exame simples, não é um exame que se disponha como um exame de sangue. Porque no exame de sangue, normalmente, a gente não vai ter nada, tirando um dado específico de CEA, que é um específico, mas que ele não é diagnóstico, ele está alterado quando tem endometriose. E a ressonância magnética, que também é um exame de alto custo, que não tem à disposição facilmente. Mas uma paciente que tenha muita dor, ela deve prosseguir sempre a investigação, mesmo na rede pública. Temos profissionais excelentes e que vão fazer a investigação até onde for necessário. A videolaparoscopia, muitas vezes, o diagnóstico de endometriose se dá na videolaparoscopia, mas que são casos onde a gente vai levar a paciente para cirurgia para poder finalizar esse diagnóstico. Não é raro pacientes fazerem uma cirurgia de apendicite, alguma outra cirurgia intestinal, e o médico vê um foco e biopsiar e nos mandar a paciente depois. Então, às vezes, faz uma cirurgia de apêndice e vem para o consultório porque o médico achou um foco característico de endometriose, fez a biópsia e mandou para nós também. E, claro, o diagnóstico precoce é um tremendo inimigo no combate à endometriose, né? O diagnóstico precoce não, a demora no diagnóstico, né? A demora, né? O diagnóstico tardio pode levar a lesões mais graves, né? E eu gosto de salientar isso, a endometriose, ela tem graus e ela pode ser uma doença muito grave. Tem pacientes que perdem parte do intestino, parte da bexiga pela endometriose, né? Perdem o direito de serem mães pela endometriose. Então, assim, a endometriose vai em graus e é claro que quando a gente fala de uma endometriose que pode levar a paciente a uma perda de parte ou total de um órgão, é uma endometriose mais grave. Mas vejam a que nível a gente chega. Então, assim, com certeza o diagnóstico mais precoce faz com que a gente possa tomar as ações necessárias para diminuir a progressão dessa doença. Então, vamos deixar claro quais são os sintomas imediatos que a senhora diria. Essa pessoa precisa realmente aprofundar o estudo, precisa investigar, porque pode estar com endometriose. Porque, com certeza, já tem gente em casa nos acompanhando que já deve estar preocupada, então a fulana deve ter isso, a ciclana. O que a senhora diria para quem já está preocupado? Ciclos menstruais extremamente dolorosos, ciclos menstruais muito dolorosos, aquilo que a gente compara. Nossa, eu estou menstruada e eu vejo a minha amiga que também está menstruada, para ela é chato e para mim é uma coisa fora do comum. Então, os ciclos menstruais muito, muito fortes, de dor e de intensidade de fluxo em pacientes jovens, menstrua muito, 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 muito. Não a menina que começa a menstruar, que isso é às vezes um desajuste hormonal, mas mulheres adultas com menstruações muito fortes, dor na relação sexual, que é uma das causas mais comuns, a gente chama de dispareunia, que é uma dor forte na relação, não é a dor na penetração, é a dor no ato sexual, dificuldades, evacuações dolorosas. Quando eu menstruo, eu tenho muita dor ao evacuar. Isso também pode ser um sinal de alerta a conversar sempre com o seu médico. Isso de uma forma bastante simplista, né? Trazendo as
causas mais comuns, as queixas mais comuns, realmente. E o que provoca a endometriose? É genético? O que é? Então, quando a gente vai estudar, a gente vê múltiplos estudos, tudo que tem muito estudo é porque não se chegou na causa exata ainda. Se fala em cólicas com menstruação retrógrada, se fala em fator genético, mas não tem uma causa. Mas, com certeza, com o passar dos anos, a gente viu um aumento, um incremento. E daí a gente pergunta, do diagnóstico, antigamente as mulheres menstruavam muito menos, porque elas engravidavam muito mais, né? Então, as mulheres muito mais cedo começavam a ter filhos e vários filhos. Então, muitas mulheres passavam a grande fase da sua vida quase sem menstruar, ou elas estavam grávidas, ou elas estavam amamentando, ou elas estavam parindo novamente. Então, elas menstruavam bem menos do que nós, mulheres modernas, que esperamos muito mais para engravidar, menstruamos, portanto, muito mais. Agora vem uma nova geração que está pedindo para menstruar muito menos. Então, a gente acredita que vai ter uma diminuição novamente do número de endometriose. Porque a geração mais acometida é uma geração de mulheres mais maduras e que não se falava tanto em não menstruar, porque menstruar era fisiológico e todas teriam que menstruar. Hoje, uma grande gama de mulheres mais cedo já pedem para parar de menstruar. Então, a gente acha que vai ter um decréscimo novamente da endometriose. Nossa, muito bom. Doutora Muriel, para fechar, não posso deixar de falar sobre a menopausa, né? Saúde da mulher, a gente já falou bastante sobre saúde da mulher no primeiro bloco, os exames, agora falamos de endometriose. E para fechar, para quem está nos acompanhando e está passando por essa fase, que a gente tem que passar, que bom que está passando, porque é sinal de que está viva, né? A menopausa faz parte, é um processo. Mas qual é a dica para enfrentar bem a menopausa? Então, tem mulheres que passam pela menopausa como se nada fosse. E eu uso muito uma frase, mas tem muitas que chegam aqui e dizem assim, me desligaram da tomada, doutora Múria, acabou a minha bateria, eu não tenho mais. Então, assim, ó, cada uma de nós reage de uma maneira à sua menopausa. E a única coisa que é importante, assim, a gente salientar, que bons hábitos, atividade física boa, alimentação, alimentos proativos, soja, linhaça, chia, amora branca, que são coisas naturais que a gente encontra nesses kits menopausa, nos ajudam sim. Não são todas nós que podemos utilizar de hormônios, então, assim, não é receita de bolo, cada caso tem que ser individualizado, porque uma de nós pode usar um pouquinho de hormônio, outra não pode, tem restrições muito graves, cânceres de mama, cânceres de ovário, então a gente sempre tem que estar muito atenta a isso, mas que nós temos que sim buscar ajuda, porque muitas de nós se sentem muito desconfortáveis nesse momento da menopausa, que inclui fogachos, diminuição de energia, ressecamento de pele, mucosas, vagina, dor na vida sexual. Então, assim, tem ajuda, nem sempre o tratamento vai ser hormonal, porque algumas de nós, como eu falei, tem restrições, mas procure seu médico, converse, fale dessa fase, que ela é muito importante. Cada vez mais a gente tenta dar a importância devida e o tratamento adequado para essas mulheres, porque a menopausa é um período de deprivação hormonal. O nosso ovário produziu um hormônio e ele deixa de produzir. E o nosso corpo se ressente muito e muitas vezes a gente precisa lançar mão de tratamentos medicamentosos, mas lembrar disso que eu falei, que tem coisas naturais para nos ajudar a passar, e eu volto muito a falar, e eu não sou fã, todo mundo que me conhece sabe que eu estou sempre reclamando, mas eu gosto muito que eu faça atividade física ranzinzando, mas eu sei que a minha qualidade de saúde melhora. Então, assim, passa por uma alimentação mais saudável, a gente tem que estar ligado nisso, a gente tem que ler mais, a gente tem que buscar bons hábitos alimentares, bons hábitos de saúde, tem que dar risada, tem que ser feliz. E eu brinco, as minhas pacientes todas vão rir, porque eu digo, tem que beijar na boca para poder passar por todas essas fases que são importantes, mas que vamos passar. E como você disse, só não envelhece quem nos deixou cedo.
Então, assim, vamos passar, mas passar com segurança. E se precisar usar remédio, e se precisar, a gente vai nessa e tá tudo certo. Grande, desde que doutora. a gente não tenha contraindicações. Valeu, que delícia de bate-papo. Doutora Muriel, muito obrigada. Um beijo no seu coração, uma ótima noite de sexta-feira. Beijo. Ótimo final de semana. Desejar até uma próxima todos. oportunidade. Até uma próxima, desejar uma boa Páscoa para todos, lembrar do sentido da Páscoa, né? E, se possível, evitem. A gente diz assim, ó, a gente vai juntar só a família, mas às vezes a família vem de tantos locais diferentes e o nosso coraçãozinho aguenta ficar de máscara no primeiro oi que a gente dá para a família. Mas ali é 5 minutos, está todo mundo abraçado, isso é amor. Mas nesse momento a gente vai ter que segurar um pouquinho mais esse nosso amor para não aglomerar. Valeu. Tá bom? Grande, doutora Muriel. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a todos. Um grande beijo. Muito obrigada. Beijo. Tá aí, Tchau. gente. É assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Te desejando um ótimo final de semana com muita paz e com muito cuidado, tá? Pra gente ter saúde. Beijo no coração. Segunda cedinho. Te espero no nosso SC no ar. Até lá. Tchau, tchau.